Obrigada. Bom dia a todos. Todos bem? Foram na Game Night ontem? Foi boa? Então, tá bom. Gente, então, bom dia, ótima sexta-feira, último dia da recepção aos calouros, né? E estamos aqui com dois ilustres ex-alunos do ICMC, o Rafael Samaniego e o Allen Santos. Por favor. Oi, obrigado. Que legal, gente, que vocês vieram aqui hoje. A gente sabe que é um evento opcional, né? Não é obrigatório, então vocês estão aqui hoje porque querem. Então, muito obrigado pela presença. Quero começar agradecendo, antes mesmo de me apresentar, agradecendo ao convite do ICMC. A gente está muito feliz, muito honrado de estar aqui hoje, nessa semana tão importante. Agradecer também a Luana, que organizou as coisas para a gente estar aqui, o pessoal da técnica, que está cuidando do nosso som e vídeo, bem como todas as pessoas que cuidam da manutenção desse espaço, que, como vocês podem observar, é muito bem cuidado, né? Muito, não sei, eu gosto daqui, é gostoso aqui, né? É um espaço bem legal. Eu sou o Rafael, ele é o Allen. Eu fiz mestrado aqui no ICMC, em computação, na área de processamento de linguagem natural, e com o professor Tiago Pardo. E hoje eu trabalho como cientista de dados na Cint, que é uma empresa de telecomunicações, especialmente que cuida de serviços de SMS, WhatsApp, coisas assim, para outras empresas. Mas, voltando um pouco, né, vou contar brevemente a minha história de como eu cheguei até aqui, como eu virei escritor e outras coisas. Eu sou de Campo Grande e eu fiz a minha graduação lá na UFMS, em Engenharia de Computação. E os dois principais motivos que me levaram a escolher o curso de Engenharia de Computação foram, primeiro, que eu sempre gostei muito de matemática, né, que é uma coisa extremamente útil nas engenharias. Apesar que eu não gostava muito de programação, mas é porque eu tinha preconceito, eu acho. Hoje eu gosto. E o segundo motivo é porque eu sempre tive muita curiosidade de saber como as máquinas funcionam, como os equipamentos funcionam. E, por esses dois motivos, o curso atendeu totalmente às minhas expectativas. Foi uma faculdade que eu gostei muito de fazer. Cada disciplina foi muito bem aproveitada. Em cada disciplina eu aprendi alguma coisa e eu realmente me diverti e aprendi muita coisa fazendo, estudando. Então, não me arrependo nem um pouco de ter feito essa graduação em Engenharia de Computação. Mas tinha outra coisa que eu sempre gostei muito também e que eu não vi na faculdade, que é linguística. Então, eu sempre, parece nada a ver, né, linguística, matemática, mas eu sempre tive essas duas paixões. Tanto que a minha segunda opção no vestibular, a primeira era engenharia de computação, a segunda era jornalismo, porque eu sempre gostei de escrever. E passei em computação, fui fazer computação, foi maravilhoso. Mas aí eu também sempre estudei linguística assim como um hobby, né? E aí, quando eu terminei a graduação, uma fase assim meio sem saber o que fazer, né? Não me sentia muito preparado para já ir trabalhar e queria também viver um pouco mais o meio acadêmico. Eu decidi fazer mestrado. E aí eu encontrei essa oportunidade maravilhosa de misturar computação com linguística aqui na USP, né? Fazendo o mestrado na área de linguística computacional, de processamento de linguagem. Numa época onde ainda não tinha chat GPT, modelos de linguagem grandes, que foi, tipo, 5 anos atrás. Muita coisa mudou em 5 anos na área, mas, naquela época, os desafios eram outros, né? Então, eu vim para cá e encontrei esse grupo de pesquisa fantástico, que é um dos maiores do Brasil, da língua portuguesa, inclusive, que é o NILC, o Laboratório de Linguística Computacional da USP. Quem tiver interesse no tema pode procurar, por exemplo, o professor Tiago Pardo, ou pode me procurar, que a gente pode ver quais tipos de atividades vocês podem participar. Também tem algumas oportunidades para a graduação de iniciação científica. Então, é bem legal para quem tem interesse na área.
Exatamente, isso. O NILC... Não, bem lembrado. Eu não ia falar, mas agora eu falo. O NILC foi fundado em 1993, ano que eu nasci, por coincidência, e ele foi fundado por causa de um interesse da Microsoft em fazer um corretor gramatical e ortográfico para o Word. Sim, o corretor que a gente usa... Agora não, né, porque ele já passou por umas modificações, mas o corretor que a gente usava no Word da Microsoft, até, sei lá, a década passada, talvez, foi feito aqui, no NILC. Numa época, de novo, que não tinha ChatGPT, os desafios eram muito grandes. Já assisti uma palestra, inclusive, com a professora Graça Nunes, que participou desse projeto, e ela contou algumas coisas curiosas que aconteceram durante o desenvolvimento do projeto. Por exemplo, o corretor que eles desenvolveram não aceitavam aquela expressão, aquele slogan famoso de cerveja, a cerveja que desce redondo, porque ele queria a cerveja que desce redonda, para concordar com o feminino da cerveja. Mas, enfim, muita coisa legal acontece na área de linguística computacional. Quem tiver interesse, me procura depois, que eu posso apresentar mais coisas. Mas aí, passando para a parte, né, como eu virei escritor. Eu terminei meu mestrado em 2019 e resolvi ficar em São Carlos, porque gostei, trabalhava aqui na época, né? Depois veio a pandemia, a gente ficou trabalhando de forma remota, mas eu optei por ficar, porque eu gosto da cidade, especialmente por ser uma cidade não muito grande, né? Por exemplo, Campo Grande eu já acho grande demais, acho tudo longe. Eu gosto de fazer as coisas a pé, não gosto de depender de carro, então aqui é um lugar perfeito para mim. Então, resolvi ficar em São Carlos e comecei a escrever alguns textos, assim, não sei por que motivo, simplesmente escrevia, na maioria poemas ou textos curtos, e resolvi compilar isso tudo e lançar, 2019, certo? Lançar 4 anos depois, em 2023, ano passado, em agosto. E aí calhou, né, aqui em São Carlos a gente tem muitos eventos, muitas oportunidades, que o Augusto vai... O Além, o nome dele é Augusto, mas o nome dele é Além. Vai falar daqui a pouco. E lancei esse livro na Feira do Livro da USP, que é uma feira que ocorre anualmente, no meio do ano, geralmente, agosto, por exemplo. E, por acaso não, né? Estávamos lá e acabamos conhecendo outros escritores da cidade, incluindo a Academia Literária, a AUSCAR, que é uma coisa nova, né? Foi fundada recentemente, mas a gente acabou participando de algumas atividades. Bom, já falei demais, vou entregar para o Além agora, vou ficar no cantinho aqui fazendo alguns comentários, ele que vai conduzir a palestra, porque é um excelente orador. Então, com vocês, Além Santos. Oi, gente. Obrigado. Bom dia. Reiterando o que o Rafael já disse, é uma alegria imensa estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Não faz muito tempo que eu estava aí no lugar de vocês, exatamente aí. Eu era aluno aqui da matemática, bacharelado. Me formei ano passado, no meio do ano, então acabei de sair daqui. E poucos meses depois saiu o meu livro e a história que eu vou contar um pouquinho para vocês. Mas quando eu entrei aqui na USP, eu entrei com muitas expectativas, né? A maior parte delas estava relacionada com o meu curso. Então, eu entrei muito disposto a aprender bastante de matemática, bastante das ciências exatas. E eu tive uma sorte, que é a sorte que vocês também vão ter, por estarem aqui na USP, por estarem em São Carlos, que é a sorte de estar num ambiente que não é só o curso de vocês, e não tem atividades relacionadas só aos cursos de vocês. Então, talvez vocês já estejam chegando aqui animados ou preocupados com essas disciplinas que vocês vão começar a ter, Cálculo 1, Física 1, Programação de Computadores. Mas vocês também vão encontrar muitas outras oportunidades que conversam com outras esferas dessa vivência na universidade. Por exemplo, vocês vão ter grupos de extensão, mas vocês também vocês já devem ter conhecido aí nos outros dias da semana de recepção, várias atividades são promovidas pelo Centro Cultural aqui da USP.
várias atividades que são promovidas pelo CAASO. Vão ter as semanas dos cursos de vocês, que sempre trazem alguma atividade cultural, alguma atividade artística. Então, existem muitas coisas que vão rondando esse momento que vocês estarão aqui na universidade. Para mim, foi assim também. E eu digo que foi uma sorte, porque, se eu não tivesse essas coisas próximas de mim, provavelmente eu ia estar muito, muito, muito ligado no meu curso e esqueceria de outras áreas nas quais eu também sempre tive interesse. E seria fácil de perder esse interesse de vista, porque, no dia a dia, vocês vão ver preocupação com provas, com disciplinas, com IC, várias outras coisas que facilmente levam a nossa atenção e fazem a gente esquecer de outros interesses que a gente pode acabar tendo. Interesses que eu digo especificamente culturais e artísticos. Tem uma coisa que a USP faz muito bem, né, que é esse cruzamento entre áreas e atividades. Então, por exemplo, a gente sabe que esse é um campus onde nós não temos cursos de humanas, né, é um campus totalmente de exatas, mas nem por isso ele deixa de ter eventos culturais, porque nós temos o Centro Cultural, por exemplo, nós temos o Teatro da USP, que acontecem aqui dentro do campus, e os próprios institutos de exatas, por exemplo, o próprio ICMC também tem esse lado, essa visão de cultura e arte. Prova disso é o fato de estarmos aqui, mas também o fato de ter o coral do ICMC e outras iniciativas nesse sentido. E não só a USP oferece todas essas oportunidades, como também São Carlos é uma cidade muito rica nesse tipo de atividades. Então, sempre está tendo alguma coisa no Teatro Municipal, alguma peça de teatro. A orquestra da USP de Ribeirão Preto costuma sempre vir aqui, oferece os ingressos gratuitamente, sempre convida a comunidade da USP daqui. Então, muitas coisas acontecem por aqui, falando também desse âmbito mais geral da cidade. Mas, enfim, quando eu entrei aqui, eu tive esses contatos, me mantive perto dessas atividades de teatro que eu sempre gostei de assistir. Quando tinha alguma coisa, alguma apresentação musical lá no palquinho, ou lá no Teatro Municipal mesmo, no Centro Cultural, sempre procurei ir, porque era uma coisa que eu sempre gostei. Mas teve um interesse meu que ficou um pouco de lado. E talvez tenha ficado um pouco de lado porque já era um pouco secundário anteriormente, que é o caso da escrita. A escrita, eu sempre tive algum interesse nela, desde o ensino médio, mas um interesse com distância, um interesse quase platônico, porque eu olhava para a escrita, gostava de escrever, às vezes tinha ideia de alguma história, mas não me arriscava tanto. Eu me mantinha um pouco distante, porque achava que era algo muito distante. Quando eu entrei na USP, isso se manteve de alguma forma. De vez em quando, alguma vontade de escrever, mas eu não dava muita trela para isso, porque eu não me via muito nesse meio. E, diferente das outras modalidades artísticas que eu encontrei por aqui, com a escrita não foi algo no qual eu encontrei algum tipo de espelho onde eu poderia me enxergar, onde eu poderia enxergar outra pessoa fazendo ali alguma coisa relacionada à escrita que pudesse me motivar. Assim foi até 2019, quando eu conheci o Rafael. Eu cheguei aqui na USP em 2018. Um dos motivos que a gente ficou amigo, inclusive, é o fato da gente sempre gostar de ir em eventos aleatórios. Assim, a gente vê um evento, se a gente tiver tempo, a gente vai, não importa muito o que é. Às vezes a gente nem sabe direito o que é, mas a gente gosta de ir para aproveitar, para conhecer coisas novas, né? Sim. Em 2019, quando eu conheci o Rafael, a gente começou, né, a ir em vários desses eventos. Em algum momento, você me perguntou se eu escrevia alguma coisa, se eu tinha algum conto, algum poema. E acho que foi a primeira vez que alguém me perguntou isso, nesse sentido de interesse em ver alguma coisa que eu teria produzido ou não. Por acaso, eu tinha um conto que eu gostava mais da ideia do que do formato que o conto tinha naquele momento. E
Eu mostrei para você, acho que eu não cheguei a mostrar o conto, eu li o conto até a metade, depois eu só contei a ideia, porque da metade para o fim eu não gostava de como estava escrito. Mas foi a primeira vez que eu tive esse momento de mostrar alguma produção escrita que eu já tinha feito por interesse, por livre e espontâneo, assim. Depois a gente começou a trocar mais das nossas produções literárias. Eu descobri que você tinha vários poemas muito, muito bons. E isso foi um primeiro espelho que eu tive nessa área literária. O espelho no seguinte sentido: ver alguém próximo de mim escrevendo, fazendo aquilo e fazendo de uma forma natural. Porque, às vezes, a gente olha algum fazer artístico com uma certa distância, parece que é algo muito, muito distante da nossa realidade, muito difícil, só para pessoas que já estão lá há muito tempo. Jamais teria alguém aqui do nosso lado parecido com a gente que estaria lá. Quando a gente entra na USP, a gente vê que o seu colega de classe, ele toca no grupo Integração Musical aqui da USP. Você tem uma outra colega que faz o teatro ali no Centro Cultural. E com o Rafael eu tive esse exemplo em relação à literatura. Vi alguém ali do meu lado, parecido comigo, que tinha uma produção literária. Isso de uma forma... É impressionante também. Muitas vezes essas pessoas ficam um tanto escondidas, né? Tem muita gente relativamente próxima de mim que eu só descobri que escreve depois que eu lancei o livro. Então a pessoa falou: a propósito, eu também escrevo. Sim, e a gente foi conhecendo vários, né? Acho que os escritores são um pouco mais tímidos que as outras pessoas artísticas. Mas aí, dentro da nossa amizade, eu fui criando um pouco mais dessa coragem de... não só coragem, mas vontade de pegar o meu interesse por literatura e começar a escrever. Começar a compartilhar um pouco. Mas ainda de uma forma muito tímida. Até que você veio com a ideia de livro. Você veio e publicou o seu primeiro livro, foi o Cachorro Bim, que é um livro infantil. E foi algo que mudou ainda mais as minhas perspectivas. Se antes eu tinha uma ideia de que publicar um livro é uma coisa... Talvez, quando eu tiver meus 50 anos, eu possa pensar em publicar um livro. Você veio e publicou um livro e falou: não, não, é uma coisa que pode ser muito próxima, pode ser da nossa realidade também. Depois veio o seu segundo livro, vou até mostrar aqui. Esses são os nossos livros. Depois você publicou o seu Tempestade, seu livro de poemas. E... com o Tempestade me deu uma proximidade com esse fazer literário muito grande, porque eu quase que fui um padrinho do Tempestade. Se você estava com as ideias lá, você já estava comentando um pouco comigo. Quando você estava mandando lá para a gráfica, você estava comentando comigo. Quando chegou, eu fui uma das primeiras pessoas a ver o livro. Então, eu participei de perto, eu vi de muito perto a criação desse produto literário, que não sei quantos de vocês já sabem como que é o processo de criar um livro, publicar um livro. Eu descobri a partir de você. A famosa, agora é a versão que vai para a gráfica. E aí não é. Pois é. Também ajudei na confecção da capa, né? A capa teve algumas versões antes de chegar nessa. Então, eu tive um envolvimento aí. E quando o Rafael foi lançar o livro na FLUSP, já vou colocar a FLUSP. A FLUSP é um evento organizado aqui na USP, a Festa Literária do Livro. Várias editoras vêm aqui, vêm os escritores de São Carlos. Quando o Rafael imprimiu o Tempestade, estava ali na época da FLUSP, ele foi fazer o lançamento lá. Ele mandou e-mail, como é que você quer contar um pouquinho como que foi para você o contato que você fez para chegar até a FLUSP? Então, foi bem fácil, na verdade. A USP, mais uma vez, recebeu a gente com todo o carinho e dedicação.
eu sabia que ia ter a FLUSP, né? E eu fui até o Centro Cultural, que é quem cuida dos eventos culturais do campus. E aí eu perguntei se haveria alguma oportunidade de participar do evento, né? Logo em seguida eu recebi um e-mail e pronto, estava em contato com as pessoas. Foi ali a primeira vez que eu descobri que estava começando uma associação dos escritores de São Carlos, né? Que era a Academia Literária, tinha sido fundada há 8 meses. E foi tão fácil assim, daí a gente chegou no dia e expôs os livros. No primeiro dia da FLUSP, eu estava com uns livros do Rafael na mochila e eu cheguei um pouco antes. E tinha um horário lá para a gente chegar antes de começar oficialmente o evento. Aí eu cheguei ali com os livros, procurando onde é que estava esse pessoal, esses escritores de São Carlos. E achei a mesa deles, tinham 2 lá já, comecei a conversar com eles. Um deles era o presidente da Academia Literária de São Carlos. Aí ele começou a me contar o que é isso, o que é essa associação de escritores. Me contou bastante da proposta de ter essa associação de escritores para que eles se unam, para que eles conquistem esses espaços, como o espaço que a gente estava tendo ali na FLUSP, para que eles possam se auxiliar, para que eles possam ter uma mobilização maior. Enfim, ele foi me falando várias outras coisas interessantes. No meio da conversa, eu percebi que eu já conhecia um livro dele, só não estava lembrando o nome, um livro que a gente conheceu, na verdade. Essa é uma das coisas legais também, quando a gente prestigia e entra em contato com a arte próxima, né? Não só a arte de pessoas famosas e renomadas, mas a arte das pessoas locais, as pessoas que moram, de repente, no nosso bairro, que frequentam os mesmos lugares que a gente. Porque, por uma coincidência, de repente, a gente estava conversando com um autor de um livro que a gente já tinha lido, sem saber. Inclusive, quando a gente pegou o livro pela primeira vez, a gente não sabia que ele era de São Carlos. Aí a gente começou a ler um texto, blá, 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 quando eu fui estudar computação em São Carlos, e a gente, nossa, é um livro daqui, que legal. Mas a gente nunca imaginou que fosse conhecer o autor e ter tanta proximidade com ele quanto a gente tem hoje. Sim. A partir desse evento da FLUSP, a gente acabou se estreitando bastante o contato com a Academia Literária de São Carlos, viramos membros, participamos de vários outros eventos, mas o interessante de tudo isso, de todo esse contato, é que, pelo menos o interessante para mim, se eu tive o Rafael como o primeiro exemplo dessa arte próxima, desse exemplo próximo dentro da literatura, que me motivou a fazer alguns textos a mais, eu comecei a ter coragem de publicar algumas coisas, eu comecei a publicar lá pela Amazon, apenas em formato digital. Mas quando a gente começou a ir mais em feiras, em eventos, conhecer outros escritores, a gente conheceu muitos nomes daqui da cidade. Tem até o Nélio Silzantov, que foi semifinalista do Prêmio Jabuti na categoria Contos, ano passado. A gente estava lá na mesa com ele, na FLUSP, conversando, eu bati um papo com ele. Eu fiquei tão feliz quando eu vi o nome dele como indicado do Jabuti, porque eu sempre fui um pouco cético de prêmios, né? Um pouco assim... ok, depende muito da sorte também. Mas quando eu vi o nome dele lá, eu acreditei, nossa, foi escolhido merecidamente, porque eu já tinha lido o livro dele também. O Nélio estava entre os 10 finalistas, então não é pouca coisa. Esse prêmio Jabuti é um dos mais renomados da literatura brasileira. Enfim, tendo esse contato, a minha coragem, que antes era só de publicar alguma coisa ou outra na Amazon, começou a virar uma vontade de, não, eu também quero publicar um livro, imprimir um livro, entrar nesse mundo, ter ali, ir lá na feira, mostrar um livro físico, poder fazer isso daqui. Poder pegar um livro físico, impresso, falar, esse é o meu livro, essa é a ideia que eu quis trazer com esse livro, mostrar para a pessoa, deixar a pessoa folhear, deixar a pessoa conhecer um pouco dessa produção. Então, foi uma vontade que foi crescendo e foi ganhando coragem a partir desse contato que eu estava tendo com essa arte que mora ao lado. Também teve uma questão de o Rafael, de um lado, falando, imprime o livro, o Faz, do outro lado, também falando, quando que vai ser o lançamento, quando que vai ser... Aí acabou que o lançamento aconteceu, eu
organizei tudo aqui no livro, diagramei, mandei para a gráfica. O Rafael me ajudou bastante em todo esse processo para chegar ao produto final ali, certo? Posso só fazer um informativo, né? Não sei se tem alguém aqui que escreve. Tem alguém aqui que Se escreve? tiver, a pessoa às vezes não vai se manifestar, mas pode Somos procurar tímidos. a gente depois. Mas se tiver, é porque algumas pessoas acham que é muito caro e difícil publicar um livro, porque você precisa de uma editora, você precisa contratar projeto gráfico, e, de fato, às vezes. Mas hoje a gente tem forma de fazer isso mais barato. Porque você pode publicar o seu livro de forma independente, você fazendo tudo, no caso, né? A arte, a diagramação, e você, em vez de publicar por uma editora, você manda imprimir por uma gráfica, porque daí fica mais barato, né? Não tem os custos editoriais e outras coisas. Então, a gente consegue, por exemplo, imprimir livros, dependendo do tamanho do livro, qualidade, tipo de papel, etc., a partir de R$ 15, a partir de poucas unidades, por exemplo, 50. Então, assim, o maior custo do livro hoje não é exatamente a impressão, né? É todo o processo que vem antes. Sim, e isso é interessante de se falar, porque uma das propostas da Academia Literária de São Carlos é, inclusive, essa: servir como uma referência que alguém pode ter nesse sentido de como que publica um livro, como é que eu faço? Você pode chegar lá na academia e falar: gente, alguém pode me dar uma dica, um conselho? Você não necessariamente precisa ser um membro da academia para chegar lá, conversar com a gente e ganhar alguma ajuda, algum auxílio, alguma orientação. Publiquei o livro, né? Fiz o lançamento em dezembro, e aí eu comecei a entrar num modo que estava me entregando cada vez mais à literatura. A literatura nunca foi uma arte pequena para mim, no sentido de eu gostar pouco dela. Eu sempre gostei bastante. Eu é que não tinha coragem, eu é que não tinha conhecimento, eu é que não tinha o ímpeto de chegar e falar: como é que publica um livro? Tá, vamos lá, vamos fazer. Porque eu achava que era distante. E nesse meio literário de São Carlos, que eu acabei conhecendo a partir da academia, a partir do que o Rafael estava fazendo, a partir da FLUSP, foi o que me impulsionou, foi o que me trouxe para dentro dessa arte, na qual eu me encontro muito satisfeito hoje. E quanto mais eu escrevo, mais eu quero escrever, mais eu me apaixono por esse fazer literário. Mas tudo isso que a gente está falando aqui tem um tanto de uma reflexão sobre barreiras que nos afastam de nossos interesses artísticos. Que, por exemplo, no meu caso era um desse. Eu tinha muito interesse, mas eu me via muito distante, eu encontrava várias barreiras e eu permanecia assim, muito distante. E quando a gente fala dessa possibilidade de enxergar do seu lado alguém que se envolve com aquilo, alguém que faz aquilo, que conhece aquela realidade, que pode mostrar para você que aquela realidade não é de outro mundo, é alguém que pode estar ali para ajudar você a reduzir essas barreiras. E isso acabou influenciando bastante a minha própria escrita, as minhas próprias decisões de que tipo de livro eu vou publicar primeiro. Eu escolhi um livro de microcontos, que é aquele ali, cadê? Micrometafísica. Eu escrevi um livro de microcontos. Eu apostei mais nesse formato de microcontos porque eu acabei entendendo que microcontos, eles têm uma proposta um tanto quanto provocativa, no sentido de provocar a leitura. Um microconto é tão curto, você bate o olho ali no microconto, ele está quase exigindo que você o leia. Uma história de só uma página, como que você não vai ler? Dá um exemplo de microconto para eles. Meu ou aleatório? Qualquer um. Tem um livro ali. Tem um livro aqui. Vou dar um exemplo de microconto seu. Meu? Um que está aqui, bem no meio. Colonizado. Eu queria um seguro de vida, mas não foi aprovado pelo branco.
o microconto dele. É simples, é uma frase, mas tem uma história ali, tem uma mensagem ali, tem uma reflexão ali, e, de repente, você já leu, né? Só uma frase, já leu, já está imerso naquela história, já está imerso naquela reflexão, já está dentro desse processo de leitura. Que, às vezes, a gente pega um romance, muitas páginas, até a gente conseguir atingir o ponto que o autor queria trazer dentro daquele livro, pode demorar muito. O microconto ele quebra um pouco dessa barreira de entrada para a leitura. Ele também acaba sendo uma coisa um tanto provocativa, até para a escrita. Quando você vê microcontos, eu acho que é natural a gente começar a se perguntar o seguinte: se existe esse formato de literatura curta, será que eu também não consigo arriscar alguma coisa? Porque, convenhamos, escrever um romance de 200, 300 páginas é uma atividade que exige um fôlego. E é muito fácil parar no meio do caminho. Mas se você se propõe a escrever um conto, um poema, um microconto, não que seja fácil, cada um desses estilos tem a sua dificuldade, mas eles acabam tendo essa barreira do tamanho reduzida. Quer ler o pensamento? Microconto dele agora. Pensamento. Você precisa pensar menos, disse a voz em minha cabeça. Olha quem fala, caçoou outra voz que até então eu não conhecia. Então, nessa brincadeira dos microcontos, eu acabei encontrando algo que eu gostei bastante, de brincar com ideias num formato curto, num formato que é mais rápido de fazer, é mais rápido de entregar, é mais rápido de conseguir o resultado a partir disso. Porque para você esperar uma pessoa ler um romance que você escreveu para depois vocês terem alguma conversa, é uma coisa. Agora aqui, a gente já leu 2 microcontos, a gente poderia ficar discutindo as ideias dentro desses microcontos. Então, é algo que tenta ser mais permeável, né? Isso não está só no meu livro, não está só no livro do Rafael. A gente também tem um projeto em parceria. A gente fez essa página no Instagram, do Contestável, que também reflete um pouco dessa vontade ou até percepção da necessidade de mudar um pouco os parâmetros, as perspectivas que as pessoas têm de literatura, tentar tornar ela um pouco mais permeável, um pouco mais acessível, um pouco mais convidativa, até podemos dizer. No Contestável, lá no Instagram, a gente posta textos curtos, microcontos ou aforismos, coisas que têm esse teor de ser uma coisa direta, uma leitura rápida, uma reflexão que vai estar ali escondida, você terminou de ler a frase e depois vai eclodir uma ideia na sua cabeça. E a escolha do Instagram, a escolha de vir, né, para uma rede social, também tem essa questão de temos que ir até onde está a atenção das pessoas. Não adianta a gente ficar como o escritor no cantinho, escrevendo ali, e não mostrando nada para ninguém. Mas, enfim, qual que é o próximo slide? Eu já esqueci. Tudo isso, né, é algo que faz parte da nossa trajetória para dentro do mundo da literatura, faz parte, influencia bastante o que a gente escreve hoje. Eu sempre gostei mais de escrever coisas longas. Eu ainda escrevo bastante, tenho alguns romances na gaveta. Eu me aproximei desse formato mais curto recentemente, ano passado. E também por toda essa questão de pensar como reduzir essas barreiras que impedem a gente de ter acesso a essas artes. E esse próprio momento que a gente está tendo aqui agora, essa conversa com vocês, o intuito dela é esse. Mostrar para vocês que existe essa possibilidade. A gente queria vir aqui e falar, já estivemos aí, somos como vocês, e nos arriscamos nessa arte. Não é um bicho de 7 cabeças, talvez 6, 5, mas dá para enfrentar. Inclusive, estamos aqui se vocês precisarem de algum tipo de ajuda, de orientação,
ou só quiserem um bate-papo. Também o motivo dessa nossa conversa aqui hoje é falar, né, mostrar para vocês que tem a Academia Literária de São Carlos aqui. Ela acabou de completar 1 ano, então ela é bem nova. Quando eu entrei, ainda não tinha isso. Quando eu entrei na USP, ainda não tinha a Academia Literária de São Carlos. Agora tem. Então, vocês estão chegando num cenário que a cidade está mais convidativa a fazeres literários do que quando eu entrei aqui na USP. Então, a ideia também era apresentar para vocês a Academia Literária, falar que estamos aí, estamos fazendo várias atividades. A gente tem um café literário que a gente realiza, em média, 2 encontros por mês, para bater um papo ali no Shot Café, do lado perto do observatório aqui da USP. Março está vindo aí, começamos hoje, março. A agenda de março da Academia Literária está cheia de eventos voltados também em comemoração ao Mês da Mulher. Então, muita coisa está acontecendo. A gente está participando, a gente está organizando muita coisa dentro da Academia Literária, querendo fazer da literatura uma arte também mais visível. Vocês estão num ambiente que é muito rico culturalmente, artisticamente, tem muitas artes que têm a sua visibilidade aqui dentro do campus. Vale a pena vocês conhecerem todas elas. E agora a gente está aqui para falar que também tem a presença da literatura. Mas a gente quer mais do que isso. A gente gostaria muito de semear alguma coisa aqui dentro do ICMC, que foi a nossa casa por tantos anos, e que a gente ainda mantém um vínculo aqui com o ICMC, com a USP, e a gente queria começar alguma coisa com vocês. Talvez um clube de leitura, talvez um grupo que traga alguns seminários sobre escrita, não sei, algum clube de escrita, porque existe muita gente dentro do ICMC e da USP interessado em literatura, tanto alunos quanto professores. Eu tive um professor na minha graduação que ele, quase no final do curso, a gente descobriu, ele descobriu que eu escrevia, eu descobri que ele também escrevia, e hoje a gente fica trocando figurinhas. É o professor Nivaldo, da matemática. O Rafael também teve uma professora que também escreve. Então, é um pouco daquilo que a gente falou mais no começo. O escritor, às vezes, não se mostra tanto. Ele está ali, mas está escondidinho. A gente quer reunir esses escritores agora, ou esses leitores, esse público interessado em literatura. E a gente está aqui para fazer um convite também para vocês entrarem aqui nesse grupo de WhatsApp, quem tiver o interesse de participar desse grupo, que ainda tem uma proposta, a proposta dele ainda está bem aberta. A gente não definiu o que exatamente esse grupo vai ser. Queremos definir com quem se sujeitar a entrar dentro dele. Exatamente. A ideia não é fazer uma coisa fechada, mas sim fazer alguma coisa juntos, né? Ouvir as outras pessoas para ver o que elas têm interesse. Sim. Por exemplo, tem alguns grupos muito interessantes aqui dentro da USP. Lá no IFISC tem o Filosofísica, que é um grupo que discute filosofia da ciência. Tem o grupo Integração Musical, que é um grupo que sempre se reúne para ensaiar, e, de vez em quando tem algum evento aqui na USP, eles se apresentam. No ICMC também tem vários outros grupos, grupo de computação, de robótica, algumas outras coisas. A gente quer um grupo de literatura. E o convite está feito para vocês. E sobre clube de leitura, né, que é uma das possibilidades, eu sempre tive um pouco de medo de clube de leitura. Vou dizer por quê. Porque imagina que eu tenho já uma pilha de livros que eu quero ler e não tenho tempo para ler. E se eu for participar de um clube de leitura, eu vou adicionar mais um livro nessa pilha, que pode ser que não seja exatamente um livro que eu queira muito ler, né? Então, vai atrapalhar o meu fluxo de leitura. Mas a gente fez um piloto, né, um teste, em dezembro do ano passado, com um grupo de pessoas, para estudar um formato de clube de leitura, que eu achei muito interessante. Por quê? Nós não lemos um livro, nós lemos um conto.
um conto do Machado de Assis que você lê em 20 minutos. Mas, assim, você vai querer ler ele de novo, pelo menos. Porque é um conto de muitas camadas, muitas camadas. A gente podia fazer uma palestra só sobre ele. Muitas palestras. Muitas palestras. Inclusive, a gente foi pesquisar, tem muito texto acadêmico sobre o conto O Espelho. Quem quiser ler, leia. É muito bom. E algumas pessoas têm medo também, que acham que é difícil ler Machado de Assis, porque é de 150 anos atrás e ele escrevia difícil. Ele não escrevia difícil, na verdade. Ele escrevia de uma forma muito simples, tanto que a gente, 150 anos depois, a gente entende perfeitamente, fora algumas expressões, né, que são da época, ou algum contexto, alguma referência que ele faz, que a gente perdeu, mas dá para entender ainda assim. Então, assim, não é para ter medo. Então a gente tem essa possibilidade de fazer um clube de leitura, mas está aberto e convidamos vocês, quem tiver interesse, convocamos vocês. Vamos deixar um pouco mais enfatizado. E fala para eles falarem para as outras pessoas. Isso. Acho que a maioria aqui é calouro, né? Mas a mensagem que a gente trouxe aqui hoje para vocês vale igualmente para veteranos, vale igualmente para os funcionários aqui do ICMC, para o corpo docente. É um convite aberto para a gente semear alguma iniciativa literária, para termos esse tipo de espelho, para termos esse tipo de encontro possível para as pessoas que têm essa afinidade com a arte literária. No mais, era isso que a gente queria conversar aqui com vocês hoje. Vamos abrir para perguntas, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais. A gente ainda tem alguns minutinhos antes do seminário de coisas legais, que inclusive recomendo que vocês fiquem. Eu vou estar aqui para assistir, porque é legal mesmo. Mas a mensagem que a gente queria trazer um pouco era essa, mostrar que entre as artes que moram ao lado, a literatura é uma delas, e vocês podem estar em contato com a gente aí. E é isso, obrigado pela atenção, pela presença de todos, e bem-vindos à USP. Boa sorte na jornada que vocês estão começando a partir de agora. Obrigado. Alguém tem perguntas? Alguém gostaria de falar? Murilo, P1. Primeiramente, a gente agradeceu a Len, que, tipo, ele é uma pessoa fantástica. Eu adoro ele. Eu fui no lançamento do livro dele, ele conversou com a gente lá. E folhando assim no Micrometafísica, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Foi uma página em branco. E nessa página em branco, tipo, o contexto que ele dá no final, assim, foi exatamente isso que ele fez. O que ele quis dizer com essa palestra, que a arte mora ao lado e, tipo, falta alguma coisa te cutucar para você conseguir fazer alguma coisa, sabe? E essa é uma das experiências que eu tive nessa página em branco, que no final eu vou dar um spoiler, posso? Que ele diz que, basicamente, o que essa página em branco deixou de falar. Só que, na minha visão, foi algo não necessariamente é isso. Pode ser que essa página em branco não tenha deixado de falar nada ainda, de contar nada ainda. Mas não deixou de contar, mas vai contar ainda. Que é o que aconteceu comigo, que, tipo, essa página em branco foi a primeira coisa que eu escrevi, que eu pensei em escrever, na verdade. Eu não tive coragem de escrever no livro ainda. Mas, depois disso, foi um dos pensamentos que eu tive de, tipo, explorar novas artes, assim. Eu sempre gostei de fotografia e de música. Agora aprendi um pouquinho mais sobre a literatura. Inclusive, segunda-feira, na oficina de zine, eu aprendi sobre Blackout Poetry, que eu achei fantástico, que é onde você tira as palavras de um texto para fazer uma poesia. Então, eu quero que essa palestra, essas pessoas, sirvam de inspiração para vocês encontrarem uma coisa que vocês gostam de fazer também. E é esse meus 5 centavos aqui. Muito obrigado, P1. Fico emocionado com o que você falou. Eu que tenho que agradecer. Obrigado. No Micrometafísica, eu brinco um pouco com essa questão da página em branco, porque
Página em Branco ela tem uma relação de amor e ódio com o escritor, porque, ao mesmo tempo, ela é o convite, ela é a possibilidade, mas também ela é o desafio, aquela coisa que fica te encarando a todo momento e perguntando, e aí, vai vir ou não? E fico feliz. Uma das ideias do Micrometafísica ele tem essa proposta de tentar provocar arte, tentar provocar não só a reflexão, mas essa dúvida, será que eu também posso criar alguma coisa? Será que eu também posso pensar algo diferente? Então, eu fico feliz de ver que tem exemplos aqui de quem lê e acaba reverberando, levando para adiante essa questão da provocação artística. Obrigado. Mais uma ali. Se alguém quiser também falar alguma coisa, fazer algum comentário, mas não gosta ou não quer falar em público, pode também contatar a gente, mandar pergunta depois no Instagram, a gente responde. Eu achei interessante também vocês terem usado o formato dos microcontos, porque ele basicamente se adapta um pouco à nossa nova geração, que muitas vezes não está acostumada a ter, assim, por exemplo, preguiça de pegar um livro de 300 páginas e ler a história inteira, e muitas vezes nós, acostumados com as redes sociais e com o imediatismo que foi trago por elas, nós preferimos conteúdos mais rápidos. Então, essa literatura que apresenta os microcontos, ela se adapta um pouco a isso. E eu queria perguntar a respeito do livro de vocês dois, de um de cada, se tem algum pensamento, qual que seria o pensamento principal de cada um deles, se tem, tipo, um fio condutor que entremeia os microcontos? Quer começar respondendo? Não. Comentando só um pouquinho do que Comenta você do seu e do meu, por favor. Tá bom. Comentando um pouquinho do que você começou dizendo, a questão de o formato curto ser bem adequado para as novas gerações. Isso também é uma preocupação muito grande. Como que a gente mantém a atenção do leitor, e o microconto é uma porta de entrada para isso. Mas é um pouco agridoce, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente não quer que a pessoa se interesse só por coisas curtas, sim. mas a gente precisa proporcionar essas coisas curtas, em primeiro lugar, para que as pessoas se interessem. Sim. E aí tem um exemplo muito interessante na literatura nacional, que é Machado de Assis, que a gente lembra dele por seus romances. Só que a escrita do Machado, ela é incrível, porque você pega um romance para ler, mas o valor não está só na história do todo. A história, como um todo, é genial, mas as frases também são, os parágrafos também são, os contos, os capítulos, eles valem como contos, como microcontos. Eles têm um valor ali no micro, não só no macro. E aí, é claro, quem já conhece Machado, quem já tem essa perspectiva, sabe que o Machado seria uma leitura bem bacana, mesmo nas gerações de hoje, porque ele tem esse valor no micro. A gente traz isso no contestável, né? Muitas vezes a gente pega um parágrafo do Machado e coloca como uma imagem no Instagram. Sim. E faz sucesso. Só que a pessoa que ainda está de fora, que ainda não sabe muito de Machado, que ainda tem alguma visão preconceituosa, talvez, acha que é uma coisa difícil, que é só o valor do romance como um todo, ainda mantém essa distância. Se ela entrasse um pouquinho mais, se ela tivesse um convite um pouquinho mais enfatizado, como, por exemplo, nossa, vi no post do Instagram uma frase curta que é do Machado, e é do livro dele, e aí ela entra no livro e começa a ver que tem esse valor ali. Então, tem muito dessa questão do convite. E o Machado é genial nesse sentido, ele se adapta a muitos públicos, tanto a extensão mais curta quanto mais longa. Só lembrei que uma vez eu fiz um vídeo para o TikTok, lendo uma crônica do Machado. As crônicas do Machado são ainda menos conhecidas do que os contos e das outras coisas, né? Lendo uma crônica do Machado. E a pessoa falou assim, nossa, eu estou impressionado quanto ele escrevia de uma forma clara, porque eu sempre achei que fosse muito difícil, muito complexo, mas eu entendi tudo. Sim, Machado é incrível. Sobre os nossos livros, o meu, Micrometafísica, ele tem uma proposta de trazer algumas histórias que dialogam com essa parte da filosofia, metafísica. Ele é dividido em 4 grandes tópicos aqui. Identidade, metafísica, morte e felicidade.
Então, ele tem esses 4 grandes temas dentro dessa área da filosofia que ele tenta discutir por meio de histórias. Então, na primeira parte de identidade, tem algumas personagens que acabam esbarrando no conceito, o que define a identidade delas. Eu brinco bastante com personagens que são do teatro, que vestem máscara, que interpretam várias personagens. Quem que essas pessoas são depois de retiradas todas as máscaras? Então, tem algumas brincadeiras nesses 4 temas. Na parte da felicidade, o que realmente significa felicidade? O que realmente pareceria com uma vida feliz? Então, eu brinco um pouco com esses 4 temas. O Tempestade já é um livro de conflitos internos, né? Eu demorei muito, na verdade, a entender o que era o livro. Eu não sei se eu entendi ainda, mas depois de já publicado, eu percebi que muitos dos textos dele, embora eu tenha escrito de forma avulsa, né, mas na hora de organizar, eles estão numa ordem que faz sentido. Eu percebi que muitos desses textos são sobre pessoas, né, o eu lírico, no caso, o personagem, são pessoas, ou não pessoas, né, porque tem caracol, tem cavalo, enfim, tem outros seres, que se sentem, de alguma forma, no lugar errado, com sensação de não pertencimento e por motivos não óbvios, né, por motivos difíceis de explicar. Não é racismo, não é homofobia, ela simplesmente não se sente bem no ambiente em que ela está. Sim. Muitos dos textos do livro são sobre isso. Recomendo bastante o Tempestade, é um livro tempestuoso. Tem um braço levantado lá no fundo. Licença? Eu posso falar que eu estou aqui pertinho já? Aproveita. Então, eu tenho um contato muito próximo com a arte, mas não com a arte necessariamente escrita, mas sim desenhada, pintada. E eu queria saber como que vocês entrelaçam esses 2 tipos de arte, a arte mais visual e uma arte mais escrita. Tem até o próprio processo de criação da capa, não sei como foi com vocês. Então, eu queria saber um pouco mais aprofundado, né, como foi o processo de criação das artes. Enfim, como vocês entrelaçaram tudo isso. Eu tenho um fato curioso sobre o meu livro, que diz respeito à sua pergunta. Meu livro tem desenhos. Meu livro tem alguns desenhos que eu fiz quando eu estava tentando aprender um pouco a desenhar, o básico, né? Luz e sombra, perspectiva, essas coisas. Não foi feito para o livro estava sendo feito, estava montando. Aí eu esbarrei nesse caderno antigo e falei, nossa, acho que combina. Não é algo claro para mim por que combina, é uma coisa um tanto quanto sinestésica. Eu vejo algum desenho e eu tenho a ideia de alguma história, eu vejo que aquele desenho mais ou menos tem algo a ver, talvez complementa, talvez reitera algum ponto. A capa também, eu tentei trazer algumas coisas que tenham algum tipo de ideia parecida com as ideias que eu tento trabalhar em cada conto. Então, por exemplo, se dentro desse livro tem morte, felicidade, identidade e metafísica, a capa eu tentei traduzir um pouco isso. Tem a caveira da morte, tem essa mão, também o olho, tentando trazer essa ideia da identidade. As flores ali no canto, felicidade. Ali tem uma lua, algumas estrelas, essas coisas maiores, para captar um pouco dessa ideia de o metafísico, essa coisa que vai além do nosso mundo mais próximo, mais micro. Então, é uma coisa que, para mim, é um pouco mais sinestésico. Às vezes eu vejo uma imagem, às vezes eu quero fazer alguma imagem, e às vezes eu quero escrever alguma coisa, partindo de alguma ideia, tentando ver o que consegue conversar com essa ideia. E o raio... Quer falar do raio? Acho que... O raio... O raio é um elemento que atrai o olhar, eu acho. Ele é rápido, né? Ele é estrondoso. E também tem a vista da cidade, a vista noturna. Eu lembro quando você me passou, né, como você via a capa, e eu tentei fazer um esboço depois, você falou dessa questão de uma pessoa vendo a cidade ao fundo e
como se tivesse tanto essa visão da pessoa, mas também tem a visão da janela. Não dá para ver, nessa capa aqui tem uma janela acesa ali no prédio onde caiu o raio. A primeira versão era mais próxima do prédio, né? Então você via Era mais próximo e tinha a pessoa, a janela com a pessoa dentro. Sim. Porque é um pouco dessa alegoria de, tipo, tem a tempestade, mas, na verdade, é a tempestade interna, né? Então, é uma brincadeira um tanto sinestésica, brincar com esses significados e com as imagens, né? É isso. Mais alguém? Eu. Rapidinho, além, Rafael, parabenizar aí pela apresentação, pelo projeto. E eu tenho 2 pontos para falar. O primeiro é sobre Machado de Assis. Um português mais coloquial, digamos assim. Para mim, Machado de Assis foi um dos caras que eu mais ri na minha vida. Ele é um verdadeiro resenhador, assim. Os textos dele têm um caráter, na verdade, quando você realmente entende o que é a obra dele, né? Vocês falaram de um conto, O Espelho, tem outro também que é Missa do Galo. Esse, para mim, é sensacional. Assim, você lê em menos de 10 minutinhos ali e o que você pode fazer de análise, ter de ideias é incrível. Então, eu gosto muito de Machado de Assis pela característica da escrita dele, a forma intimista que ele trata o leitor, que ele trata o próprio personagem. É uma forma única de escrever, assim, que é muito simples e é muito bonita quando você consegue compreender. E a última coisa sobre microcontos, né? Eu, particularmente, sou viciado em microcontos, assim, disparado é o que eu mais li durante minha vida. E falaram que é algo mais da juventude, que é rápido, etc. Mas, na verdade, microcontos você já tem há um tempinho, assim, muitos escritores, muitos escritores já fizeram muitos microcontos. Tem um livro só de microcontos também, do Eduardo Galeano, que é Futebol, o Sol e a Sombra, que ele vai contando a história do futebol por microcontos. Ele começa do início, da origem do esporte, e vai saindo. Eduardo Galeano, que também escreveu, acho que é Veias Abertas da América Latina, é um escritor latino-americano muito famoso. E você tem vários autores, né, que fazem microcontos. A própria Clarice Lispector, ela era produtora de crônicas também, né? Então, são histórias curtas, mas que, se a gente lê, abre... É o primeiro passo que você dá no mundo da leitura, mas é sensacional. Assim. Eu, particularmente, amo ler livros grandes, já li livros enormes, de linguagem assim, mais rebuscada, etc. Mas microconto, para mim, é um modelo sensacional, assim, é incrível. Então, só parabenizar vocês e pontuar essas 2 coisinhas. Obrigado. Eu acho que o microconto é uma coisa muito divertida. Ele engana, porque você vê só uma frase, só um parágrafo, mas depois a história continua na sua cabeça, ela continua por muito tempo, ela ocupa um espaço imenso, às vezes. Então, ele é um formato que engana, ele parece pequenininho, mas acaba sendo algo potencialmente grandioso. Acho que a gente já está no horário do Seminário de Coisas Legais, então, mais uma vez, agradecer a toda a recepção que a gente teve aqui. Desejar boa sorte, boas-vindas a vocês que estão chegando agora. E, se precisarem de qualquer coisa, estamos aí. Eu, Rafael, Academia Literária, podem procurar por nós aí. E é isso. Mais uma vez, obrigado pela presença e atenção de todos. Obrigado, gente.